Olá, pessoal. Meu nome é Juliana, eu sou médica geriatra. Eu vim aqui hoje conversar com vocês um pouquinho sobre as melhores formas de nós nos protegermos do coronavírus. Isso é importante porque mesmo que você que está ouvindo esse vídeo agora seja uma pessoa jovem e saudável, se você mantiver todos os cuidados recomendados, você vai evitar que esse vírus seja propagado às pessoas mais vulneráveis, dentre elas os idosos, que é o grupo de pessoas que nós prezamos aqui na Goki. Essa pandemia tem nos mostrado que as informações sobre o vírus crescem exponencialmente, semana a semana. E eu vim trazer algumas orientações do que nós temos de evidências até o momento. Hoje é dia 29 de abril de 2020. Tem um questionamento que tem gerado dúvidas e um excesso de preocupação nas pessoas, que é a seguinte questão: nós estamos trazendo o coronavírus para casa nas nossas roupas, calçados, correspondências e objetos? Essa pergunta foi inclusive tema de uma reportagem recentemente publicada no jornal Estado de São Paulo, e os autores conversaram com vários especialistas, infectologistas, microbiologistas e cientistas, e trouxeram vários esclarecimentos importantes para o nosso dia a dia. Mas antes de comentar a reportagem em si, eu gostaria de ressaltar que o isolamento social, do ponto de vista médico, ele deve continuar. Nós ainda estamos enfrentando no Brasil um número crescente de casos e, infelizmente, um número crescente de óbitos. Por mais que as medidas em outros países estejam com algum grau de arrefecimento, nós precisamos lembrar que o vírus chegou aqui meses depois. Então, não é hora de descuidar do isolamento ainda, tá bom? Ao sair de casa, quando necessário, é muito importante que a gente saia com a máscara caseira, devidamente confeccionada e usada da forma correta. Com a máscara, a ideia é que a gente não fique levando as mãos ao rosto, tá? Evitando a principal forma de contágio pelo coronavírus, que é a mão contaminada no rosto. Se você tiver alguma dúvida em relação ao uso das máscaras, deixa aqui nos comentários que a gente responde. Bom, dito isso, vamos à reportagem. Uma coisa muito interessante que foi explicada é que, ao chegar em casa, vindo da rua, da farmácia, do supermercado, não existe uma recomendação formal para a gente trocar de roupa e tomar banho imediatamente. Agora, atenção, é essencial e é reforçado por esses especialistas que a gente lave as mãos sempre assim que chegarmos em casa. A explicação dada pelos especialistas para não precisarmos trocar de roupa é que, por mais que as partículas virais possam flutuar no ar por cerca de até meia hora, elas não se aglomeram de forma suficiente para colidir com as nossas roupas. E, além disso, existe uma questão explicada pela física, que é, à medida que nós andamos, nós deslocamos o ar ao nosso redor. Em aerodinâmica, isso é denominado linhas de fluxos. E então, numa caminhada normal, em passos lentos, mesmo que existam algumas partículas virais em suspensão no ar, elas não vão colidir com a nossa roupa diretamente a ponto de infectá-la. Agora, se você estiver fazendo compras e alguém espirrar em você, na sua frente, em cima de você, o melhor a fazer é ir para casa, tomar um banho, trocar de roupa, porque aí você evita qualquer chance de contaminação, ok? Uma outra pergunta muito comum respondida é se existe o risco do vírus infectar as pessoas através do cabelo ou da barba delas. Para respondermos isso, nós precisamos entender a sequência de eventos que precisa acontecer para ocorrer uma infecção. Então, alguém precisa espirrar, nesse espirro precisa conter uma quantidade alta do vírus, e aí uma quantidade grande de gotas desse espirro deve cair em cima de você, e aí no caso a gente está falando de cair no cabelo ou na barba. Aí você precisa tocar a região infectada
e em seguida tocar o seu rosto. A chance de todos esses eventos que eu falei acontecerem sistematicamente é muito baixa. Então, dessa forma, o cabelo ou a barba não representam um perigo real. O perigoso é você trazer esse vírus, independente do local que ele está, através das suas mãos, para as mucosas, que é por onde o vírus entra no nosso organismo, pela boca, pelo nariz ou pelos olhos, tá? Bom, outra pergunta que também foi esclarecida é como deve ser feita a lavagem das roupas, tá? Para isso a gente tem 3 pontos para esclarecer. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o coronavírus tem uma membrana lipídica, ou seja, uma membrana de gordura. E essa membrana ela se dissolve com água e sabão. Então, uma lavagem de roupa com água e sabão é o suficiente, tá? Segundo ponto é as pessoas que são assintomáticas, que não estão com nenhum sintoma de doença, elas podem seguir a rotina de lavagem de roupas habitual, ok? E o terceiro ponto, no caso das pessoas que estão de fato doentes, pessoas que estão tossindo, com coriza, espirrando, etc. A roupa dessas pessoas, ela deve ser manipulada com cuidado, tá? A recomendação do CDC, que é um Centro de Controle de Infecções norte-americano, é que nós usemos luvas, tá? Para manipular essas roupas. A gente não deve sacudir essas roupas, nem lençóis. Nós devemos lavar na configuração de água quente, se possível, e secar as roupas completamente. Elas podem ser lavadas junto com as roupas de pessoas não doentes, tá? Depois da lavagem, o vírus ele seca no tecido e se deteriora, então não existe uma orientação de se lavar as roupas separadas. Quando nós falamos da durabilidade do coronavírus em tecidos e em outras superfícies, existe um estudo recentemente publicado, em março, por uma revista científica de alto impacto em medicina, que é a New England Journal of Medicine, que identificou que o vírus tem uma durabilidade alta em superfícies rígidas. Chegou a dias em aço, vidro, madeira, plástico, dias. E no papelão até 24 horas. Esse estudo especificamente não avaliou tecidos. A gente tem um estudo mais antigo, de 2005, com uma outra forma de coronavírus, que avaliou a permanência dele no papel e no vestido de algodão. E eles testaram diferentes concentrações do vírus. Na concentração mais alta, o máximo de durabilidade desse vírus no papel e na roupa de algodão foi 24 horas, tá bom? Então, em relação às correspondências, você pode manuseá-las com cuidado, descartando a embalagem externa, lavando as mãos com água e sabão na sequência. Agora, uma coisa interessante sobre os sapatos. É preciso limpá-los? Isso é um item que sempre gera muita dúvida, tá? Algumas pessoas têm usado produtos de limpeza nas solas, passando um pano para limpar a sola do sapato. E aí a gente tem que ter muito cuidado. Por quê? As solas dos sapatos sempre vão conter diferentes germes, desde possíveis vírus até centenas de bactérias, incluindo coliformes fecais. Ao esfregar a sola com um paninho de limpeza, você faz com que esses germes se espalhem pelo paninho, pelas mãos, pelo ambiente que você está fazendo essa limpeza do sapato. E aí você vai ter um segundo trabalho, que é limpar muito bem o paninho, isso pode aumentar o risco de espalhar esses germes. Então, a recomendação é não fazer isso, tá? O ideal é sempre deixar os sapatos para fora da casa, se possível, ou numa área específica da casa em que não há circulação de pessoas. E ao chegar em casa, não ficar transitando com os sapatos que vieram da rua por todos os cômodos. Então, se você não vai deixar fora da sua casa, você tira e já aloca esse sapato num local em que não vai ter uma circulação de pessoas. Nós sabemos que algumas culturas, por exemplo, os orientais, eles já seguem essa rotina com o sapato para fora da casa há muitos anos, bem antes dessa pandemia. Se você, por exemplo, tem crianças que engatinham ou pessoas de imunidade comprometida na sua casa, essa é uma prática que pode ser adotada por você também, de uma forma que você aumente a segurança de todos, tá bom? Por fim, uma dúvida frequente é sobre sair para passear com o cachorro.
Nós sabemos que algumas culturas, por exemplo, os orientais, eles já seguem essa rotina com o sapato para fora da casa há muitos anos, bem antes dessa pandemia. Se você, por exemplo, tem crianças que engatinham ou pessoas de imunidade comprometida na sua casa, essa é uma prática que pode ser adotada por você também, de uma forma que você aumente a segurança de todos, tá bom? Por fim, uma dúvida frequente é sobre sair para passear com o cachorro, se isso deve ser feito ou não. Isso pode ser feito, tá? O essencial é sempre manter uma distância segura das outras pessoas e também usando máscara de pano para aumentar essa segurança. A gente sabe que a estabilidade do vírus ao ar livre ela é muito menor do que num ambiente fechado. Ou seja, dentro de um cômodo, o vírus vai circular muito mais tempo do que em um parque, por exemplo. Então, é possível você sair com o cachorro respeitando as orientações que já foram faladas, tomando bastante cuidado. Eu gostaria de deixar uma ressalva em relação a esse vídeo. Os profissionais que trabalham dentro de hospitais, que estão na linha de frente de enfrentamento da pandemia, eles tomam algumas medidas adicionais em relação às roupas, calçados, barba, cabelos. Por quê? Porque eles lidam diretamente com pessoas doentes, diariamente dentro de hospital. Então, sim, a rotina de higiene desses profissionais, ela é um pouco diferente. Agora, se você está em casa, seguindo o isolamento social, em home office, cuidando da sua família, essas recomendações discutidas aqui hoje, elas são para você, tá? Elas são suficientes, elas são adequadas. Lembrando que não adianta você se preocupar em higienizar a sacola do supermercado, por exemplo, mas não lavar as mãos com frequência, não evitar as aglomerações, não evitar o contato com as pessoas que são os grupos de risco. Por quê? Porque isso é o essencial. De tudo que está sendo divulgado na mídia, essas medidas simples são as de maior impacto no controle do vírus. E a gente chegou na última parte do vídeo que eu vou comentar com vocês sobre uma coisa que as pessoas sempre perguntam para nós médicos, que é: doutora, como que eu faço para aumentar ou para melhorar a minha imunidade? Gente, infelizmente, nós não temos uma fórmula mágica, tá? Algumas medidas simples, elas são muito, mas muito importantes para a gente se manter saudável e diminuir o risco de infecções. Então, parecem coisas muito básicas, mas são coisas importantíssimas que a gente acaba esquecendo no dia a dia, que é ter horas regulares de sono, procurar fazer refeições saudáveis, evitar ficar beliscando toda hora, porque isso pode diminuir o seu apetite para uma refeição de um alto valor nutricional. Nos hidratarmos bem, tomarmos bastante água. A gente está numa época seca do ano aqui no estado de São Paulo. Então, lembre também os idosos que eles precisam tomar água. Sigam todas as orientações vacinais respectivas à sua faixa etária, inclusive a vacina da gripe. Evite ingerir bebidas alcoólicas em excesso. Se você fuma, cortar o cigarro é uma ótima medida de prevenção às infecções pulmonares, tá? Se você estiver se sentindo ansioso, angustiado em excesso, se você sente que as suas preocupações estão excessivas, procure ajuda, tá? A nossa saúde mental, ela também interfere diretamente na nossa imunidade. E aqui na Goki nós temos profissionais que podem te ajudar, mesmo que você não seja idoso, tá? Nós estamos aqui para todos. E por fim, em relação ao uso de vitaminas e suplementos, nós não orientamos que vocês tomem nada em excesso por conta própria. Isso pode ser perigoso, tá? Uma avaliação médica especializada pode ser feita por telemedicina, por exemplo, pode te orientar com segurança em relação a isso e de maneira individualizada. Era isso, pessoal. Espero que tenha sido útil. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos e familiares. Um abraço e até a próxima.